Bem, nós estamos aqui agora no terceiro vídeo, do comentário da lição de número 5 do terceiro trimestre de 2016 da Editora Betel, da revista da Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. Essa lição vai ser apresentada nas igrejas do dia 31 de julho, todas as igrejas que usam a revista da Editora Betel. Não esqueça de acessar o site www.editorabetel.com.br ou então ligar para 0 operadora 21 3575 8900 e lá você estará adquirindo o livro Jesus, o maior personagem da história. Este livro aqui, que é de autoria do bispo Manuel Ferreira, o bispo Manuel Ferreira, que é o comentarista aqui desta lição. Então esse livro aqui, ele serviu de base para essa revista e ele tem aqui muita coisa legal para ajudar você no seu comentário, ok? Então você entra lá no site ou então ligue para 0 operadora 21 3575 8900. Bom, então nós vamos agora para o tópico de número 3 da revista, da lição de número 5, como nós já estávamos falando aqui. Tópico número 3 da lição de número 5, que fala as faces do ministério de Jesus. Veja bem, Jesus, ele continuou buscando pessoas para comporem a sua equipe, a sua equipe evangelizadora, dando o quê? O treinamento necessário para que estes pudessem sair em campo em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, ao mesmo tempo que ele desenvolvia a sua obra, operando através de outros ministérios, que faziam parte do propósito ou do projeto de Deus para a sua vida, ele ia captando pessoas, não é verdade? Para montar a sua equipe. E ali ele dava treinamento. Era interessante que Jesus, ele não jogava o camarada no campo missionário ou de qualquer jeito, não. Ele captava o camarada, trazia, colocava ele perto dele. Ali ele dava o treinamento. Quando ele estava pronto, que ele percebia, aí que ele ia soltando e dando instruções, vai em tal lugar, vai desse jeito, vai de 2 em 2, não para, não conversa, entendeu? Tudo aquilo que você vai vendo nos evangelhos. Então, Jesus, ele ia desenvolvendo as outras partes do seu ministério, que nós vamos falar aqui, agora no tópico 3, mas ele continuou captando pessoas para montar a sua equipe, que ficaria responsável pela pregação do evangelho depois que ele partisse. Não é verdade? Então nós vemos que aqui no tópico 3.1 fala a respeito do quê? Do ministério da pregação e o ensino. Jesus, ele circulava ali nas cercanias da Galileia, pregando e ensinando. Nós vemos lá que Mateus capítulo 4, versículo 23, ele diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então, Jesus, ele estava ali percorrendo todos aqueles vilarejos, aqueles povoados ali, Jesus estava andando naquela região, Então nós vemos que Mateus, ele faz questão de reforçar esta prática de Jesus, relatando em outra passagem as ações do ministério. Tanto é que lá no capítulo 9, no versículo 35, Mateus fala a mesma coisa, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. Em suas falas, Jesus, ele ensinava, expondo aos ouvintes coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus, ele conversava, não é verdade? E conversando, ele já estava ali ensinando. Olha que coisa maravilhosa, Ele também, ele agia dando assim discursos como se fossem discursos didáticos, como se fosse um estudo bíblico de hoje, Pegava e tal, discorria sobre um texto até mesmo do Antigo Testamento, da lei, para ele dentro daquilo ali falar a respeito, como ele fez lá em Lucas, no capítulo 4, nós vimos aquilo lá, e ele falou e tal, chegou na sinagoga ali em Nazaré e falou daquele jeito, usando o texto do profeta Isaías. Então ele, tanto na conversa informal, como num estudo bíblico, ou então também numa pregação acalorada, como ele fez lá quando ele estava ali no Sermão do Monte, não é verdade? Ou então quando ele fala de dentro do barco, lá no mar, enfim, uma pregação, uma palavra forte e tal. Então Jesus, ele não perdia oportunidade. No papo informal, ele já estava
difundindo o Evangelho, dando um estudo bíblico, ele estava difundindo o Evangelho, pregando, ele estava difundindo o Evangelho, não é verdade? Então, ele não se importava com o local onde ele estava, né? Podia ser na sinagoga, podia ser na casa de alguém, não é verdade? Ele foi lá na casa de Zaqueu pregar lá, olha que coisa interessante. Eu não estava preocupado com isso não é verdade? Ele estava ali falando, Zaqueu, olha, hoje entrou salvação na tua casa. Poxa, o que é mensagem melhor do que essa? Você chegar na casa de uma pessoa, olha, hoje entrou salvação na tua casa. Jesus chegou, entrou salvação aqui, não é verdade? Então Jesus, ele não se importava, podia ser no campo, embaixo de uma árvore, na sombra de uma árvore. Jesus, em qualquer local, ele não perdia a oportunidade de estar pregando o Evangelho, não é verdade? E aí, né, meus irmãos, ele estava ali, ó, difundindo o Evangelho ali naqueles povoados vizinhos da Galileia, né? Então nós vemos que a preocupação de Jesus em relação aos perdidos, né? Aqueles que estavam em pecado, era muito grande, né? E aumentava à medida que ele percorria os locais pregando, porque ele via, né, cada vez mais a condição do ser humano. Então, ao invés de ele, não, já preguei aqui, eu não vou ali, não, ele pregava, acabava daqui, ele queria ir para outro lugar, ele queria ir para outro canto, ele já queria estar tendo uma outra oportunidade, né? Porque à medida que ele ia pregando, ele ia ficando mais preocupado, né? Porque se tornava conhecido dele, ele conhecia a necessidade das pessoas, ele via que as pessoas eles estavam necessitando da mensagem de renovação do Evangelho. Então, à medida que ele andava pregando, ele ia ficando mais ansioso, né? Vamos dizer, Jesus ansioso e tal. Não estou falando aqui como homem, né? Jesus como homem, querendo mais apresentar o Evangelho, né? Então, este sentimento de Cristo, ele deve ser partilhado hoje pela igreja, irmãos. A igreja de hoje, ela tem que compartilhar desse sentimento de Jesus, não é verdade? Com o objetivo de quê? De romper o silêncio em busca daqueles que se acham perdidos. A igreja não pode ficar calada, ela tem que ir, né? Nós estamos vendo que o Jesus está voltando, o tempo está acabando, né? Jesus sabia também que o tempo dele era curto, 3 anos que ele tinha para pregar ali, não é verdade? Então ele tentou alcançar o máximo que ele pôde, ele tentou captar o máximo de pessoas que ele pôde para preparar, para manter o Evangelho vivo, sendo pregado até os dias de hoje, não é verdade? Então a igreja também hoje, ela tem que compartilhar desse sentimento, ela não pode descansar, ela tem que sair. E nós, irmãos, nós somos a igreja do Senhor, nós somos a igreja e nós temos que romper o silêncio para pregar o Evangelho, né? Então, tópico 3.2, ministério de cura e libertação. Nós já falamos aqui que Jesus pregava e ensinava. Agora nós estamos aqui falando que Jesus curava e libertava, né? Então a pregação de Jesus, ela agia de modo impactante, de maneira que muitos eram curados através da sua pregação. Em suas palavras, Jesus ensinava o poder da fé na obtenção da cura. Haviam também aqueles que ficavam libertos da possessão demoníaca, pois em alguns casos, meus irmãos, os processos de demônio, eles se apresentam com enfermidades no corpo. Tem aquele caso lá daquela mulher que está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, aquela mulher que andava assim, ó, encurvada, ela devia ter um problema ali na coluna, não é verdade? Que não deixava ela se esticar, e ela andava assim, Jesus chegou ali e mandou ela se endireitar, não é verdade? Ficar de pé, e a mulher ficou curada. E uma coisa interessante que Jesus ali, ele não dá uma palavra, não, esteja curado, porque a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Ele não usa nada disso, ele repreende o demônio. Ele repreende mesmo o demônio. Então, Jesus imediatamente identificou que aquela enfermidade era uma enfermidade que estava colocada nela por ação de Satanás. Tanto é que os fariseus ali da sinagoga já se levantaram contra ele. Poxa, está curando um dia de sábado e não sei o que e tal. E Jesus dá uma resposta para eles ali, ó, que deixa claro, olha, vocês não estão entendendo nada, mas eu estou vendo que essa mulher aí está possessa de demônio. E Jesus fala para eles assim, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Olha só o que Jesus fala lá no versículo 16 do capítulo 13 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Então Jesus ali, ele bate pesado. Por quê? Porque ele identificou que aquela enfermidade ali era uma enfermidade colocada
por demônios, não é verdade? E nós vemos também que muitas pessoas que são possessas de demônio, elas demonstram estar sofrendo de traumas psicológicos que se assemelham a enfermidades, não é verdade? Enfermidades psiquiátricas, psicológicas. Tem lá o caso daquele menino lunático, né? Jesus curou lá em Mateus, capítulo 17, né? Jesus ali repreendeu, né, o demônio que saiu dele e desde aquela hora o menino sarou. Está lá no capítulo 17, versículo 18, do Evangelho segundo escreveu Mateus mesmo, esse que nós estamos estudando. Então, você vê aqui, né, enfermidades no corpo, enfermidades de traumas psicológicos e problemas psiquiátricos, neurológicos, que se assemelham, né, são enfermidades que têm uma semelhança com possessão demoníaca. Ou a possessão demoníaca, ela disfarça como uma forma de enfermidade, não é verdade? Então, é importante isso, e Jesus, então, não perdia a oportunidade. Esta forma de Jesus agir causava o quê? Admiração em muitos. Muitas pessoas ficavam perplexas. Muitas vezes os fariseus se calaram, não foram adiante com Jesus, porque a multidão ficava maravilhada. E a multidão, de certa forma, fazia uma segurança ali de Jesus, não é verdade? Mas a vontade deles, desde o início, era pegar Jesus mesmo. Ele não tinha, não. Até lembra lá em Nazaré que eles levaram ele para jogar lá de cima da montanha? E ele passou no meio deles sem eles verem? Olha só. Olha isso aí. Então, desde o início do ministério de Jesus, Jesus foi perseguido de morte, nem queria matar ele, não é verdade? Então, muitos se admiravam, mas os chefes da sinagoga, meus irmãos, eles achavam que afrontado, eles ficavam enciumados. Você vê que Mateus, ele fala sobre isso no capítulo 4, ele diz assim, olha só, e a sua fama correu por toda a Síria, e trazia-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, e os endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e eles ali ficavam curados, irmão. Jesus cura tudo. Jesus cura tudo. E quando não é doença que for demônio, Jesus expulsa e a pessoa fica boa pelo poder da palavra, não é verdade? Essa palavra de fé que produz a cura, e a palavra de Deus, que é uma palavra que é viva, verdadeira e eficaz. Então, nós vemos aqui, meus irmãos, que o grande segredo da cura e da libertação é o quê? É a fé, que deve ser o quê? Almejada por todos aqueles que buscam ter uma unção necessária para a realização destes atos miraculosos. Essa é a realidade. Então você tem que buscar isso, fortalecer a tua fé, porque você vai poder operar coisas grandes na obra de Deus. Você vai poder curar, expulsar demônio, as pessoas vão ressuscitar morto, tudo isso, não é verdade? Só buscar a fé em Cristo Jesus. Tópico 3.3, já finalizando aqui o nosso comentário, né, do terceiro vídeo e já também na nossa lição, a fama de Jesus em seu ministério. Irmãos, olha só, Jesus não queria ser celebridade não, mas ele começou a fazer um monte de coisa, né, irmão? Acabou ficando conhecido, não é verdade? Então nós vemos que Jesus, ele se tornou conhecido por toda a região da Palestina. Ele não fez nada do que Jesus fez, é bom que fique claro, nada do que Jesus fez, ele fez buscando isso não, diferente de muitas pessoas dos dias de hoje, né? Que querem se tornar celebridade gospel. Eles não fazem para a honra e glória do nome do Senhor, não. Eles fazem para a glória própria. Mas Jesus não tinha essa intenção. Ele estava ali o quê? E uma coisa muito interessante, em várias falas dele, ele fala, isso é para a glória do Pai. É para a glória do Pai. É para a glória do Pai. Então ele não queria nada disso. Mas ele começou a rodar ali pela Palestina toda, aquela área toda ali, a Galileia, e o nome dele se espalhou. Ele começou a rodar, na verdade, pela Galileia, não é verdade? E aí o nome dele se espalhou por toda a Palestina. A Palestina toda tomou conhecimento, não é verdade? E nós vemos que até hoje os feitos de Jesus, eles são mostrados, ensinados, pregados por todo mundo, por todo lugar. Onde você vai, existe alguém pregando o evangelho. Até naqueles lugares onde que é proibido pregar o evangelho, tem alguém ali pregando o evangelho, não é verdade? Todo mundo conhece o ministério de Jesus. Ele era acompanhado por multidões, pessoas que ficavam impressionadas com o poder de Deus sobre a vida dele. Então, meu irmão, não tem como esconder isso, né? Aliás, Jesus, a certa feita, falou uma coisa, né? Não pode uma candeia ficar escondida, né?
Não é verdade? Ela tem que ser colocada onde? Lá em cima do portal, no velador, né? Lá no portal. Então, o que acontecia é isso. Jesus não tinha como se esconder. É interessante que quando, às vezes, as pessoas ficavam querendo, de certa forma, intrigar ele, e falava assim, vocês sabem onde me encontrar, eu sou a pessoa mais fácil de ser encontrada. Ele tá aqui, eu tô aí, ó, só vocês me pegarem. Então, Jesus ele não tinha esse negócio. Ele estava ali pregando, ele não queria, né, se tornar uma celebridade, mas os seus feitos fez com que ele ficasse conhecido, né? E aí nós vemos que após a morte dele, a sua ressurreição, ele teve o quê? Um aumento na sua fama. Por quê? Porque ele ressuscitou e ele apareceu ressurreto e continuou fazendo coisas grandes. Ele não parou, não. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, irmão, a fama dele tem aumentado e muitos homens que se apresentam como os deuses, muitos homens na história que se apresentaram como os deuses do seu povo, tiranos, imperadores, depois que aquela civilização ruiu, não é verdade? Como Alexandre o Grande, os imperadores de Roma, Nabucodonosor, não é verdade? Enfim, tantos outros que se colocaram como os deuses e depois que a civilização ruiu, ninguém falou mais dele. Mas Jesus não, Jesus é pregado até hoje. Os feitos de Jesus são lembrados até hoje. E até hoje nós estamos aqui pela graça de Deus falando e pregando o Evangelho de Cristo, né? Então, meus irmãos, este sim é o verdadeiro rei, o verdadeiro filho de Deus, né? Que tem realizado grandes coisas através da igreja na face da terra até os dias de hoje e é lembrado por tudo aquilo que ele fez durante o seu ministério terreno naquela região da Palestina e também no mundo inteiro através da igreja, não é verdade? Então é isso aí, meus irmãos, que Deus verdadeiramente possa te abençoar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo também, né? Os 3 vídeos, assista os 3 vídeos, né? Vai ser legal você poder fazer um acompanhamento da lição e aí você poder ajudar você lá na tua escola, na aula que você vai dar. Se você é aluno, poxa, você já vai conhecendo alguma coisa, ajuda lá nos comentários. Às vezes o professor abre um espaçozinho para você dar uma palavrinha, você aí pode mostrar alguma coisa que você pegou aqui conosco, aqui no Evangelho Claro, né? E acesse o site da Editora Betel. Se você está gostando dos nossos comentários, olha, vá lá, compre lá, olhe o catálogo da Editora Betel, lá tem Bíblia do Culto, Indário Betel, tem Jornal Semeador, tem um monte de livros lá. Você pode estar ali adquirindo no site www.editorabetel.com.br, ok? Então é isso aí. Gostou do nosso vídeo? Curta ele, compartilhe ele, não é verdade? Fale para os seus amigos aqui do Evangelho Claro. Evangelho Claro, o Evangelho como Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.